Falamos sobre algodão neste bloco do Agricultura BR, principalmente em relação aos preços praticados no Brasil, as perdas que são comparadas sazonalmente no fator anual colocam o algodão com perdas muito parecidas com o da soja, então tem ali um recuo de cerca de 25% nos valores praticados. Com isso, os representantes do setor pediram um auxílio, fizeram uma solicitação importante ao Ministério da Agricultura, ao governo federal. E é sobre este tema que eu converso agora, ao vivo pela internet, com o Márcio Portocarrero, ele que é diretor executivo da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Márcio, obrigado por participar conosco, um prazer tê-lo mais uma vez aqui no canal do Boi. Como é que esse trabalho tem sido feito e o que ele pode representar de apoio para o setor da cotonicultura nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, na verdade, a safra de algodão está totalmente cultivada, está indo tudo muito bem até agora. O mercado, comparado com janeiro, fevereiro do ano passado, caiu 25% o preço. Nosso problema é muito mais de preço do que de clima. Mas temos que levar em conta a situação do produtor de soja e milho, que também planta algodão. E a soja foi muito afetada por questões climáticas no Brasil todo. E o milho também teve prejuízos, e também no preço, soja e milho. Então, são dois fatores negativos, mercado e clima. Isso nos levou a fazer uma reunião da Câmara Setorial do Algodão, reunindo todas as lideranças, avaliando a situação em diferentes regiões do país, e encaminhamos sugestões de medidas emergenciais para o ministro da Agricultura, via Câmara Setorial, fortalecendo a necessidade de uma ação do Ministério da Fazenda, do Congresso Nacional, para trazer para o produtor recursos, prorrogação de dívida, de forma que ele possa se manter com as contas em dia, captando novos créditos, pagando as contas que estão vencendo, superando esse período de crise que está aí, uma grande perda de produção da soja. Márcio, em relação ao que nós temos hoje na estrutura da produção de algodão aqui no Brasil, pensando também que esse produtor normalmente é um produtor de soja também e que faz esse cultivo pós a colheita dessa soja, né? Como é que essa relação tem sido feita, uma vez que as duas culturas entraram sobre pressão negativa de preços? Olha, o produtor que investe em infraestrutura, máquinas, equipamentos e que tem muitos empregados para manter, ele não pode desistir nunca, ele é obrigado a correr risco eternamente. Está aí o cenário negativo, muitos produtores de soja fizeram até 3 plantios e no final das contas concluíram que não iam mais colher soja, substituíram por um pouco mais de algodão, que entra logo depois do plantio da soja, da janela da soja, para poder ter uma receita mínima. Mas essa receita que se vai obter com o algodão, que nós esperamos que seja boa, uma boa safra, e o prejuízo da soja fica negativo a conta. Então, essa é a nossa grande preocupação. O produtor não vai desistir de plantar. O Brasil, pela previsão da Conab, mesmo com a perda toda de soja prevista, vai ser a segunda maior safra da história. Então, nós não podemos deixar de oferecer os nossos produtos para alimentar o mundo, mantendo o Brasil na liderança, mesmo com esse prejuízo que está constatado. O El Niño foi devastador. E o mercado também não ajuda mais, estimula tanto o produtor. Márcio, diversas associações pelo Brasil de produtores de soja, de milho, sindicatos rurais, federações de agricultura têm orientado os produtores em relação a buscar os órgãos financiadores, os bancos, as cooperativas, no qual eles
pegaram recursos em relação à safra e se reposicionar, fazer uma repactuação desses vencimentos. Em relação à produção específica de algodão, existe algum dado que mostre algum endividamento ou risco de endividamento nesta campanha? Pois é o trabalho que nós fizemos com essas sugestões, porque 100% do produtor de algodão cultiva soja e nosso perfil é larga escala. Então, o prejuízo é muito grande. O produtor que está constatando uma perda de produtividade na soja e a queda de preço aliada, vai ter prejuízos econômicos, o fluxo de caixa dele vai ser prejudicado e, com certeza, ele vai ter que buscar um recurso suplementar, capital de giro, renegociar essas dívidas desse ano, talvez para o ano que vem ou para o futuro. E aí entra a nossa ação para que o ministro Fávaro tenha força suficiente para convencer a área econômica do governo e o Congresso Nacional para que seja disponibilizado recurso, tanto para capital de giro, para o produtor pagar os investimentos que estão vencendo, pagar as revendas de insumos agrícolas, fertilizante, combustível, manter a vida dele rodando, com fluxo de caixa normal, e ao mesmo tempo prorrogar as dívidas de custeio, da soja, do milho, que estão vencendo, vão vencer e dificilmente vão poder ser pagas com recursos dessas duas culturas. Márcio, o Daniel Forsters, de Sorriso, no Mato Grosso, ele está perguntando aqui quais são os elementos pontualmente que foram citados neste documento entregue ao Ministério da Agricultura. O ponto que nós abordamos foi a necessidade do governo federal, a partir do BNDES ou outro organismo, disponibilizar uma linha de crédito emergencial para capital de giro dos produtores, com prazo de 3 a 5 anos, com carência de 2 anos. O ministro mesmo acenou com a possibilidade de conseguir esse recurso em dólar, com juro de 7 a 8%, para que o produtor recomponha o fluxo de caixa dele. Essa é a primeira medida que nós reforçamos na sugestão ao ministro. Segunda, a prorrogação das operações de crédito rural vencidas ou a vencer agora nessa safra, jogando esse vencimento para mais um ano, uma repactuação oficial para que cada produtor individualmente não sofra ao bater na porta do banco e cada um vai ter um tratamento de acordo com o interesse pessoal ou da instituição. Isso seria uma política de governo, instituindo a renegociação, a prorrogação oficialmente. Pedimos mais aí uma ação junto ao Congresso Nacional, com apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, um reforço no orçamento do Ministério da Agricultura para que seja provisionado recurso para garantir uma eventual necessidade de entrar com apoio da Política de Garantia de Preço Mínimo, PEP, PEPRO. Esse recurso tem que estar provisionado no orçamento. Se o preço do mercado continuar caindo, vai ficar inviável a equação entre custo e benefício do produtor, ele pode acessar e reivindicar o PEPRO. Isso tem que ter recurso. E o quarto pedido nosso, que é um reforço nos recursos destinados ao programa de subvenção do seguro rural, que é uma necessidade. Toda vez que tem um aperto na área econômica, o primeiro ponto que eles cortam é o recurso para seguro. E, além disso, pedimos que o governo encare de frente isso aí e estabeleça um programa de seguro rural definitivo, sem correr esse risco de cortes, de ser levado como segunda categoria eternamente, só lembramos de seguro quando tem uma crise como essa. Então, que se discuta abertamente essa questão, chamando as entidades, os representantes dos diversos segmentos, inclusive da área bancária e toda, para que a gente tenha uma política de seguro eficiente, a tempo e que dê garantias ao produtor para ele continuar fazendo o que ele sabe fazer, que é plantar. Márcio, rapidamente, o governo posicionou alguma data limite, algum cronograma para se posicionar em relação às solicitações feitas?
Olha, das conversas que nós tivemos com o ministro e outras entidades, eu sei que também já estiveram lá, a própria CNA, ele prometeu anunciar logo, no início da semana, estamos esperando, durante a semana talvez, essa questão do recurso em dólar para a capital de giro dos produtores. A prorrogação do crédito rural é uma coisa interna que deve sair junto, ao mesmo tempo, capital de giro e prorrogação de dívida. Essa é a nossa expectativa. Os outros pontos de orçamento, que envolve o Congresso Nacional, negociação com o Ministério da Fazenda, que é o Programa de Garantia de Preço Mínimo e reforço no recurso do seguro, é uma negociação que pode levar mais tempo, mas não é tão emergencial quanto as duas primeiras, e que nós apostamos, estamos esperando o anúncio oficial para poder divulgar para os nossos produtores.